conhecida da igreja. Eu amo esta mensagem. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável, né? Aleluia. Aleluia. E sempre ela tem conteúdo bom para nós. Aleluia. Meus queridos irmãos, a história vai dizer que Jesus Cristo, ele estava nas suas últimas viagens para a cidade de Jericó. Jericó era uma cidade a qual muito rica, mas ela foi assim, praticamente amaldiçoada. Jericó ninguém dava nada mais para ela. Mas Jesus sabia que nesse caminho de volta para a cidade de Jericó havia pessoas com necessidade. E a Bíblia vai dizer que Jesus então pega os seus discípulos com a multidão e ele vai a caminho de Jericó. Aleluia. Segundo a história, a Bíblia diz que Jesus estava caminhando com os discípulos e de repente alguém começou a clamar na beira de um caminho. Alguém que estava precisando que Jesus parasse para ouvir a necessidade dele. Aleluia. E a Bíblia diz que esse moço começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tens misericórdia de mim. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que alguns estudiosos da Bíblia diz que no primeiro clamor Jesus parou para ouvir aquele homem. Mas existe muitas vezes, irmão, pessoas que desistem muito fácil do seu clamor. Jesus viu que ele tinha uma necessidade e no primeiro clamor ele sabia que aquele moço precisava de alguma coisa. Por isso a Bíblia diz que ele começou a clamar de volta: Jesus, filho de Davi, tens misericórdia de mim. Aleluia. Nós precisamos ter fé, mas precisamos de ter perseverança na nossa fé. Foi o que aconteceu na vida deste moço. A história vai dizer, irmão, que os discípulos que andavam com Jesus, naquele momento quiseram fazer que a bênção daquele moço não existisse. Meu Deus. Olha aí, Jesus é mais um que vem incomodando aí. Não te incomode. Mas Jesus sabia que ali tinha uma necessidade. Aleluia. Determinado tempo que passa para conosco. Parece que nós andamos na prova e chega alguém e diz: olha, isso aí não adianta tu mais persistir porque não vai dar certo. Desiste. É tudo que o inimigo quer, é ver nós cochear em dois pensamentos. Aleluia. É o trabalhar do inimigo ver nós cochear em dois pensamentos e ficar em cima do muro. É verdade. A Bíblia diz que aquele que duvida é como as ondas do mar. Nós precisamos ter fé, mas precisamos ter perseverança. Aleluia, Deus. Aleluia. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tens misericórdia de mim. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. O salmista vai dizer no capítulo 30 do Salmo, ele vai dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. É verdade, meu Deus. Tem determinado tempo que nós não conseguimos clamar, nós só choramos, mas a nossa lágrima, ela tem um eficaz diante da presença de Deus. Aleluia, eu creio, Jesus. Eu quero afirmar pela palavra de Deus aqui nesta noite que toda lágrima tem um clamor diante de Deus. Quando nós se calamos, Deus começa a trabalhar. Aleluia. Deus para, irmão. Deus não resiste ao nosso clamor. É. A Bíblia diz que Jesus parou com a multidão porque ele sabia que aquele brado tinha uma necessidade. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Deus só vai parar para nos ouvir, irmão, quando nós colocamos o nosso joelho no chão. Aleluia. Quando nós clamamos com lágrimas, com eficácia, então Deus para nos ouvir. Quando está tudo bem, irmão, nós não paramos para falar com Deus. Verdade, meu Deus. Sabia disso? Quando as coisas vai tudo bem, nós não paramos. Meu Deus. Aleluia. Nessa tarde eu estava trabalhando ali numa casa que eu estou construindo ali em Itajuba.
E eu estava com um pouco de pressa e de repente veio a chuva. E aí eu peguei aquela oportunidade da chuva, entrei ali para um barraco que eu fiz para guardar a ferramenta, fechei a porta e eu pude falar com Deus naquele momento. Aleluia. Aleluia. Tem momento que nós temos que parar para falar com Deus para que Ele venha nos ouvir. Aleluia. É, Deus, é verdade. E foi o que aconteceu com esse moço. Aleluia. Meu Deus. Segundo a história, vai dizer que todas as pessoas que tinham uma deficiência cega ou coxo, praticamente era distanciado da sociedade e ninguém dava nada para ele. A Bíblia diz que este cego usava uma capa sobre ele. Essa capa trazia vergonha para este cego. De muito longe as pessoas diziam: olha, vem um que não vale nada. Meu Deus. Distanciado da sociedade, não pode trabalhar. Mas a Bíblia diz que Jesus parou para ouvir aquele moço. Meu Deus. A Bíblia Sagrada diz que Jesus, ele não veio para as pessoas boas, Jesus não veio para as pessoas sãs, ele veio para as pessoas que tinham enfermidade. Aleluia. Enfermidade no corpo e a enfermidade na alma. Ele não veio para os bons, mas veio para as pessoas que tinham problemas. Glória a Deus, aleluia. Por isso a Bíblia diz que ele para no clamor desse moço. No versículo 39, e os que iam passando repreendiam para que se calassem, mas ele clamava mais ainda: Filho de Davi, tens misericórdia de mim. Você sabia, irmão, que quando nós demos ouvido para certas pessoas que não estão conhecendo a nossa situação, não sabem da nossa prova, se nós demos ouvido, nós vamos parar na caminhada e não vamos receber a nossa bênção. É verdade. Nós já ouvimos o testemunho da irmã, ela falou que é pouca coisa, não é muita pouca coisa não, irmão. Nós possamos faltar a energia na nossa casa, mas a água não pode faltar. Era uma coisa de muita importância que a irmã tinha da casa, e ela orou a Deus, falou com Deus. Em cima de palavra, ela falou com Deus: nós precisamos dessa água. Aleluia. E Deus fez milagre ali. Aleluia. Aonde o homem não pode, irmão, então Deus faz milagre, né? Aleluia. Está aqui no capítulo, eu tinha aqui uma mensagem, um texto dessa palavra, que se encontra no capítulo 18, versículo 26, que assim, ó: os que ouviram e disseram logo quem pode salvar-se, mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis ao homem é possível a Deus. Aleluia, Jesus. Quando o homem não pode, aí Deus trabalha. É muito importante a sabedoria do homem, né? A Bíblia diz que as ciências se multiplicarão, é bom, né? Às vezes eu fico falando comigo: meu Deus, como é que Noé conseguiu fazer uma arca? Sem martelo, sem serra, sem nada, fez uma arca. Hoje nós temos tudo e uma dificuldade tremenda. Mas Deus estava no controle de todas as coisas. Aleluia. Aleluia. A Bíblia vai dizer que esse moço para, aleluia, e começa a clamar. Jesus para na sua caminhada. E quando Jesus para, irmão, algo acontece. Quando Jesus para, algo acontece. Porque, sabe por que Jesus parou? Porque tinha perseverança naquela oração. Aleluia. Se eu e você desistir da nossa bênção, irmão, nós vamos ficar frustrados e nós vamos começar ainda a murmurar daquilo que nós apresentamos na mão de Deus. Por isso nós precisamos ter uma fé sobrenatural. A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos ter uma fé sobrenatural. A fé natural é muito fácil. Todas as pessoas têm fé, irmão. Mas quando ela se encontra numa situação difícil, realmente ela recua. Ela não tem força para agir. Glória a Deus.
Por isso, a fé natural, ela só pode vir pelo Espírito Santo da parte de Deus. Aleluia. É, Jesus. Aleluia. Jesus. Louvado seja No capítulo 40, então Jesus parou e mandou que o Glória a trouxesse Deus. e chegou a ele e perguntou-lhes. Veja só, irmão, a prova que estava esse moço, Jesus ainda fez uma pergunta para ele. Ele estava numa edificação de fé. Então Jesus, parando, mandou que o trouxesse e chegando ele perguntou-lhes, dizendo: o que queres que eu te faça? meu Deus. Aleluia. É, Deus. Automaticamente ele já tinha vindo e ele já tinha, quem sabe, ouvido e quem sabe falar de alguém que Jesus colocou as mãos e foi curado. Quem sabe ele já estava ali na hora que ele parar, automaticamente vai colocar a mão sobre mim e eu vou ser curado. Mas a Bíblia diz que Jesus fez uma pergunta para ele: o que tu queres? É verdade, meu Deus. Muitas vezes saímos da nossa casa e nós viemos no culto e não perguntamos para o Senhor: o que tu queres de mim, Senhor? É, Glória a Deus. Aleluia. O que tu queres comigo, Senhor? Aleluia. Qual é o meu objetivo para contigo? Porque a Bíblia diz que Deus já nos chamou. Está no capítulo 15, né? E versículo 16 do Evangelho de São João. Não foi vós que me escolheu, mas eu escolhi a vós e a nomeei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça para sempre. Aleluia, Jesus. Glória a Nós já Deus. fomos chamados por Deus, já fomos escolhidos por Deus. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que antes de eu e você, nós temos gerado no ventre da nossa madre, o meu nome e o teu nome já estava Glória a Deus. registrado nas palmas do nosso Deus. É, Aleluia. Jesus. Aleluia. 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 Por isso precisamos falar com Deus. O que tu queres de mim, Senhor? Meu Deus. Qual é o meu objetivo? Qual é a minha porção para fazer aquilo que tu queres, Senhor? É, Jesus. A maioria das pessoas, irmãos, elas querem participar do culto da vitória para ganhar carro, casa, viagem para passear, roupas novas, mas o objetivo não é esse. É verdade, meu Deus. O nosso objetivo é se colocar na presença Aleluia. de Glória a Deus. Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus fez uma pergunta para ele. Perguntou-lhes dizendo: o que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. Ele não disse: olha, a tua fé te curou. A tua fé te salvou. Muitas pessoas vêm para a igreja, recebe a oração, ela recebe uma cura automaticamente, mas ela não quer Jesus. É verdade. É esse mesmo. Ela quer a bênção, quer a cura, mas ela não quer Jesus. Há uma diferença muito grande, né? E aqui a Bíblia vai dizer, né? No 42, que Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. Aleluia. Graças a Deus. No capítulo 3 do Evangelho aos Romanos, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, Jesus vai falar também naquela porta formosa, aonde aquele moço, a Bíblia diz que também tinha uma deficiência, era coxo, e a Bíblia diz que ele tinha por costume de chegar na porta formosa para pedir esmola. Ele não ia para adorar a Deus, não. A Bíblia diz que ele ia para pedir esmola. Mas a Bíblia diz que no determinado tempo, homens usados nas mãos de Deus. Escuta uma coisa que o Espírito Santo está me colocando no meu coração nesse momento, aleluia. Glória a Jesus.
Quem sabe você está orando para que Deus venha te usar grandemente, para quando venha colocar as tuas mãos e o milagre venha acontecer. O Senhor nesse momento diz: espere. Aleluia. Aleluia. Tenha perseverança na tua fé. Porque a Bíblia diz que Pedro e João entram dentro do templo. A Bíblia diz que Pedro tinha uma dificuldade com as pessoas, mas a Bíblia diz que João era mais chegado em Jesus e Pedro não tanto. Mas aquele tempo, aquele dia, chegou o dia de Pedro ser exaltado. Aleluia. Aleluia. Oh, glória A a Deus. Bíblia diz que quando eles estão entrando dentro do templo, a Bíblia diz que aquele moço para e olha para eles. Ele diz: olha para nós. E ele, quem sabe, disse: opa, hoje eu vou ganhar a melhor esmola. Eles pararam para fazer alguma coisa de bom para mim, eu creio. Mas a Bíblia diz que Pedro disse: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou em nome de Jesus. Levanta e anda. Aleluia. Aleluia. Determinação. Levanta. Tem momentos, irmãos, que nós temos que se levantar para apresentar a Deus pessoas a Jesus. Levanta. Aleluia. Olha para nós. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo. Levanta e anda. A Bíblia diz que houve um Pentecoste dentro da igreja naquela noite. Aleluia. Pedro ficou maravilhado com o milagre que aconteceu. Aleluia. Aleluia, Jesus. Deus de Precisamos ter poder. fé, mas precisamos ter perseverança. Por isso, o apóstolo Paulo vai escrever aos Coríntios, capítulo 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Mas o maior desses três é o amor. Aleluia. É muito lindo nós amar as pessoas, aleluia, e amar a Jesus. Foi o que Jesus falou na sua palavra. Amarás a Deus de todo o teu coração e o próximo como a ti mesmo. Eu amo Jesus, mas eu não amo o próximo. Meu Deus. Estou perdendo tempo dentro da igreja. É verdade, Jesus. A Bíblia diz Aleluia. que quando ele começou a clamar, olha, Jesus, não te incomoda, é mais um aí que veio aí incomodando. Não, mas Jesus sabia que tinha uma necessidade na vida daquele moço. Aleluia. Amados e queridos irmãos que estão aqui nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Fiel, meu Deus. Em Romanos, vamos ver se nós achamos aqui, ó. Eu tenho aqui uma referência em Romanos capítulo 8. Não se pode afirmar certamente se foi Paulo que relatou, mas se escreve como Paulo, né? Aos Romanos capítulo 8 e o Glória a versículo Deus. 35. Deixa eu ver se eu consigo achar essa Bíblia aqui. Capítulo 8 e o versículo 35. Primeiro deixa eu ler aqui o primeiro versículo. Capítulo 8 diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 8, verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Glória a Deus. No versículo 31, do mesmo versículo que nós lemos no 8, diz assim, ó: que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes entregou por nós, por todos nós, como nós dará também com ele todas essas as coisas? Versículo 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica. Glória a Deus. Quem nos condenará? Pois é Deus Cristo, quem morreu,
antes, quem ressuscitou dentre os mortos e qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia. Deus, aleluia. Muitas vezes ficamos tristes com a enfermidade, mas aí Paulo vem expressando aqui no 35. Ele vai dizer: quem nos separar do amor de Cristo? Olha só, quem nos separar do amor de Cristo? A tribulação, ou a nudez, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues. Aleluia. A morte toda. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias e somos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos Glória a amou. Deus. Aleluia, Jesus. Verdade, Jesus. Nós temos, Deus de irmão, poder e glória. uma facilidade muito fácil de nós pecarmos em palavras. Sabia disso? Nós, seres humanos, se preocupamos demais. Aleluia. Vem a prova, a primeira coisa vem a reclamação. Vem a murmuração. Mas por quê? Meu Deus. Se fosse fazer um estudo do porquê, irmão, misericórdia. Mas por que isso? Mas por que aquilo? Paulo está expressando aqui na palavra de Deus, no versículo 35. Quem nos separar do amor de Cristo? A fome, o perigo? Aleluia. Paulo vai dizer: nada nos separar, dessas coisas. Por Cristo Jesus nós somos mais do que vencedor. Aleluia. Jesus já pagou um preço de cruz, irmão. O preço que Jesus pagou na cruz do Calvário, a dor que Jesus passou, eu e você, nós não temos mais nem, olha, uma terça parte de aguentar. Meu Deus. Não. Por isso ele vai falar no capítulo 53, versículo 4, que ele levou sobre si as nossas dores, Nós não tínhamos coragem e nós não tínhamos estrutura para segurar o que Jesus passou. Meu Deus. Aleluia. Por isso está aqui Paulo afirmando pela palavra de Deus que nós precisamos de ter uma fé, Ele vai dizer: quem diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia, Jesus. Tu és fiel. Vai acontecer coisa, ou já aconteceu coisa, deixa acontecer. Deus está conosco nesta caminhada. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. A Bíblia vai dizer que o cego de Jericó, irmão, se ele fosse olhar para as pessoas, Glória a Deus. ele não teria condição de chegar naquele lugar. É verdade. Mas sabe para quê? Ele olhou para Jesus. Aleluia. Por isso a Bíblia diz que olhai para Jesus, que é autor e consumidor da vossa fé. Aleluia, Jesus. Jesus, ele é o alvo de todas as coisas. Por isso nós precisamos de ter uma fé, Glória a Deus. uma fé não fingida, mas uma fé purificada diante da presença. Aleluia. Louvado seja Deus. O pastor está com um projeto aqui para nós comprarmos o terreno. A gente sabe que a financeira da igreja não é boa. Mas ele não está apoiado no dinheiro, ele está apoiado em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus abre porta onde não tem porta, irmão. Aleluia. Deus faz essas coisas. Eu lembro de alguém que vai fazer 25 anos, contou um testemunho para mim. Ele aceitou a Jesus, desempregado, tinha 2 filhos para criar. E oraram por ele, que Deus ia abençoar ele. Muitas pessoas enganam as pessoas, Vem para a igreja que tu vai ser uma bênção, Deus vai mudar a tua vida. Para algumas pessoas dá certo, nós temos que estimular a fé de uma das pessoas. Ainda que o camarada esteja morrendo, o médico enganou, não, Deus vai te dar vitória. Não posso chegar e desenganar. A não ser que Deus te revela,
naquele momento, mas o nosso objetivo é levantar aquela pessoa, entendeu? Aleluia. Por isso, a Bíblia diz, levanta e resplandece, porque já vem a tua luz. Aleluia, Jesus. O sentido é fazer levantar. E a Bíblia diz que esse moço, então, Oh, glória a recebeu Deus. uma oração do pastor. Disse, olha, Deus vai abrir as portas para ti esta semana. Desempregado bastante tempo. Meu Deus. Chegou numa empresa e fala para aquela empresa está empregando. Ele chega na frente, não tinha placa de emprego. Mas aí ele orou em casa e Deus revelou aquela empresa para ele. Meu Deus. Que ali tinha um emprego para ele. E ele veio, bateu na porta. Lá veio lá o guarda, que cuida da portaria. O que você precisa, moço? Eu vim aqui atrás de um emprego. Mas você não está vendo no painel que não tem emprego, não há vaga nessa empresa. Mas eu estava orando em casa e o Espírito Santo me revelou que há um emprego aqui nessa cidade, nessa empresa. E segundo a história, o guarda se incomodou com aquele moço e foi chamar o encarregado e disse, olha, tem um rapaz que ele precisa de um emprego, estava orando, se diz crente, e estava orando, e ele disse que aqui tem uma vaga para ele trabalhar aqui. O rapaz foi lá e disse, manda esse rapaz entrar. Manda esse rapaz entrar. E aí, você sabe que o inimigo ele é sujo, ele quer zombar. Você sabia que eles fazem, que eles querem nos humilhar, fazer que nós não sabemos nada, entendeu? Por isso Paulo está dizendo que nós temos que, no meio da luta, das provas, nós temos que ficar firme. Aleluia. Entendeu? Manda esse moço entrar. E segundo ele contando o testemunho, chegou o gerente e disse, olha, você está vendo aquele automóvel lá? Sim. Se você conseguir dar 2 voltas com ele dentro do pátio, você tem emprego aqui dentro dessa empresa. Aquele carro que está lá. Tudo bem. O moço saiu, sabia dirigir. Chegou lá, acionou o carro. Bateu na chave. Zom, 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 zom. Nada. Bateu mais uma vez. Ele já quase pegou, a 3ª vez o carro pegou. O carro pegou, ele saiu dando volta da mesma forma como ele falou. As voltas que ele precisava. Glória a Deus, aleluia. E quando o moço olha, a empresa inteira saiu na porta dos fundos para olhar para aquele carro. Aquele carro já estava 2 anos abandonado no pátio. Segundo ele, nem bateria não tinha. E eu não deixo de acreditar porque Deus já fez coisa na minha vida, irmão, que é tremendo. Eu sou uma testemunha viva, porque Deus já fez milagre. Daquilo que eu não tinha força para fazer, Deus fez. Aleluia. O carro não tinha bateria. Segundo a história, o dono daquela empresa era um feiticeiro. E naquele dia, a metade da empresa deles aceitaram a Jesus intermédio da fé daquele moço. Deram emprego para ele, começou a trabalhar e se destacou-se muito dentro da empresa. Aleluia, Jesus. Deus é fiel. É fé, irmão. Precisa ter coragem e determinação. A fé é as coisas que não se esperam, né? Aleluia. Mas Deus opera para todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Por isso a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. A minha filha estava aí, já nós contando, já com o bebê no colo, e de repente as coisas se mudaram tudo. Mas Deus, uma semana antes de mostrar um sonho, eu falei para minha esposa, eu disse, eu vi algo que não é bom. Vamos orar a Deus, né? Vamos orar a Deus e Deus sabe todas as coisas. E quando chegou na outra semana veio o resultado. E a menina ali perdeu o filho, né? E o médico disse que não teria problema, ela podia vir para casa e de repente deu hemorragia muito forte nela.
O sangue que eu vi no sonho, falei para minha esposa, era coisa tremenda, irmão. É coisa tremenda o sangue que eu vi. Nós ficamos muito assustados. E a menina, de repente, de madrugada, deu hemorragia na empresa, o patrão fica assustado de uma forma, coisa fora do sério. Mas Deus já tinha me alertado naquele momento. Glória a Deus, aleluia. Por isso, Paulo vai dizer aqui, irmão, que a nossa fé não pode ser atingida e nem abalada. Aleluia. Aleluia. Se Deus falou e Deus tem falado que Ele vai te abençoar, espere no Senhor. Aleluia. Diz aquele que espera no Senhor é como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia. Precisamos permanecer na presença de Deus no meio das provas. Aleluia. Esse moço que nós falamos aqui, o cego de Jericó, ele perseverou na oração e não desistiu. Aleluia. Em tudo nós precisamos de perseverar. Glória a Deus. Aleluia. Ter fé é muito bom, mas precisa ter perseverança e esperança. Glória a Deus. Por isso o salmista vai falar no Salmo 40, esperei com paciência no pastor Adriano. Não. É assim que a Bíblia fala? Não. Esperei